Olá, vamos responder aqui a uma dúvida de um internauta, de um seguidor do Healthwork TV, que é o João Pedro. Então, o João Pedro diz que ele tem um problema de saúde, que ele não sabe direito o nome, mas acha que é crise de atenção e que a cada 3, 4 meses, se não tomado a medicação, ele pode ter convulsão. Ele percebe que vai ter convulsão e normalmente ele já se senta. Ótima dúvida, João Pedro. Então, vamos lá. A síndrome hoje pode não nos interessar muito, né? Tem diversas patologias, diversas síndromes que levam a uma crise convulsiva, né? O que é uma crise convulsiva? É a pessoa, sem ter vontade, entrar em crise e não perceber o que está à sua volta. São pessoas que, quando têm a crise, caem ao chão, se debatem, se machucam e pode até oferecer danos maiores. Então, normalmente, essa pessoa, quando diagnosticada, né, é chamada aí pela grande maioria de epilepsia. Epilepsia envolve uma porção de síndromes, uma porção de doenças neurológicas normalmente, mas endócrinas também. Então, essas pessoas, elas devem tomar uma medicação, devem sim fazer uso de um remédio e, normalmente, em uso do remédio, não apresentam crise alguma, né? Tem uma áurea mesmo, né? Isso que o João Pedro disse é verdadeiro. A pessoa percebe que vai ter a crise. Nem sempre, né? Mas muitas vezes percebe e, para não cair, como acontece com o João Pedro, procura um local para se sentar. Veja, são inúmeras as pessoas que têm esse tipo de problema, João Pedro. E o que o médico diz? Controle é uma doença normalmente que não tem um final, né? Portanto, é controle. Também a gente toma alguns cuidados do ponto de vista ocupacional com algumas profissões de risco, né? Exemplo, é um indivíduo que não deve ser cirurgião, não deve ser barbeiro, não deve dirigir veículos e equipamentos automotores ou outros equipamentos que possam causar risco, porque nunca se sabe o momento em que ele terá a convulsão. Eu já assisti no trânsito pessoas que bateram o carro, que colidiram com o outro sem perceber. Uma batida, um acidente bobo, né? E quando chegamos perto desse indivíduo que estava na direção, ele estava tendo uma crise convulsiva. Então, veja, é um problema, né? Eu acho que é um problema que deve ser tratado pelo médico do trabalho da empresa, né? Ele deve ser feito um diagnóstico e deve ser tratado. Porém, 99,99% das funções podem ser executadas por essa pessoa, que tem habilidades outras e que pode sim trabalhar e deve exercer a sua atividade profissional, seja lá na área que escolheu. Então, não é problema sério, né? A gente costuma dizer, e falamos recentemente de pessoas com deficiência,
que todos nós somos deficientes. Eu me incluo, né? Eu sou deficiente para alguma coisa, o outro é deficiente para outra coisa. Então, guardado essa proporção, nós podemos exercer a grande maioria das atividades, como é o caso do João Pedro. Ele estará apto para a maioria das atividades. Eu, particularmente, não acho que ele estaria em condições de ser um barbeiro, de ser um cirurgião, de dirigir um automóvel e outras profissões de risco. Risco para a sua saúde, para a sua integridade ou para outras pessoas que convivam com esse indivíduo. João Pedro, era isso que eu tinha para falar para você. Continuamos aqui as ordens no canal Healthworks TV. Qualquer outra dúvida, nos contacte. Muito obrigado pela sua pergunta, João.